A história que eu tenho para contar, que aconteceu comigo, ocorreu no ano de 1993. Portanto, há mais de 30 anos. Inclusive, na época, eu ainda estava noivo da Rosa e havia ficado desempregado. E eu estava, então, procurando emprego e percorrendo as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, entregando currículos, indo a entrevistas de emprego. Eu passei em frente a um prédio onde havia uma placa na frente, uma placa onde estava escrito: Editora Abril procura vendedores, curso grátis. E eu, ao ler aquela placa, passei direto. Porém, como o meu pai, que inclusive havia falecido há pouco tempo, ele tinha ganho muito dinheiro como vendedor da Editora Abril, só que vendendo enciclopédias, principalmente, mas também trabalhando em setores, né, da empresa. Na verdade, meu pai foi um vendedor profissional, né? Ele trabalhou também, por exemplo, na Sharp, e abriu, inclusive, a gerência de vendas da Sharp em Fortaleza, no Ceará. Depois ele foi para Londrina, no Paraná, e sempre procurando uma melhor oportunidade para trabalhar nesse ramo de vendas. E, bom, eu não tenho muito tempo para falar aqui a respeito do meu pai. Talvez algum dia eu grave um vídeo falando um pouco mais a respeito dele. E, como eu dizia, né, isso aconteceu no ano de 1993. Como o meu pai, eu creio que por conta do meu pai, naquele momento da minha vida, ele ter falecido há pouco tempo, isto fez com que eu voltasse atrás ao ler aquela placa e refletisse um pouco. Será que também não está no meu sangue trabalhar com vendas? Eu nunca tinha ainda trabalhado com vendas. Mas então eu decidi tentar. E então soube que eu teria que fazer um curso de alguns dias para aprender a ser um vendedor de assinaturas, porém sem vínculo empregatício. Eu estaria por minha própria conta e risco. Assinatura de revistas da Editora Abril. O carro-chefe da Editora Abril é a revista Veja. A segunda revista mais importante da Editora Abril, pelo menos na época, era a revista Exame. E depois vinham as outras revistas, que também tinham uma boa vendagem, porém não tanto quanto estas que eram as mais famosas. E então eu fiz aquele curso de vendas. Inclusive eu me lembro que eles davam um lanche grátis, né, para a gente poder ficar ali fazendo o curso por muitas horas. E eu fiz o curso, não me lembro quantos dias durou esse curso, e dentre aqueles que fizeram o curso comigo, eu acabei fazendo uma certa amizade com um dos vendedores, que foi uma amizade um pouco mais aproximada, com um vendedor que depois veio se tornar padre. Então vejam que interessante. Eu vim me tornar pastor e esse meu colega de trabalho, chamado Gustavo, veio se tornar padre. E que saudade do Gustavo, né? Quem sabe, se ele assistir um dia esse vídeo, ou alguém que conheça o padre Gustavo, ele tem a pele morena, e perdi contato com ele, infelizmente. Depois que me casei, ele foi realmente ser padre, e nós inclusive fizemos algumas viagens juntos, ou pelo menos uma viagem juntos, para vendermos, né? Para abrirmos a vendagem numa certa cidade. Bom, essa história é interessante porque fica uma lição que eu jamais vou esquecer. E eu espero conseguir contar essa história sem me emocionar muito. Bom, hoje está um dia bastante quente. Eu fechei aqui um pouco a janela por causa do barulho, então eu vou ter que abrir, não tem jeito. Porque está muito quente aqui. E inclusive eu estou gravando esse vídeo na fila do Lava Jato. Eu estou aguardando aqui, tem 3 carros aqui na minha frente, então a qualquer momento talvez eu tenha que ligar novamente o carro para andar um pouco, para ir mais um pouco mais à frente aqui na fila. E parece que já vai acontecer dentro de poucos minutos. Mas vamos lá, prosseguindo aqui então o meu relato. Então eu fiz o curso,
e comecei a trabalhar como vendedor de assinaturas da Editora Abril. Eu precisava de dinheiro rápido, porque estava noivo e estava desempregado, e então, trabalhando desta forma, comissionado, inclusive eu recebia o pagamento no momento em que eu entregava a venda, o que me interessou bastante. Então, uma vez feito o curso, eu comecei a sair em campo para tentar fazer minhas primeiras vendas de assinatura de revistas da Editora Abril. E logo descobri que vender literatura no Brasil é a coisa mais difícil que existe. Talvez seja mais fácil vender gelo para esquimó do que você conseguir convencer alguém a comprar uma literatura, seja ela qual for. Então, meu pai, sendo vendedor de enciclopédias, né, realmente ele fez o impossível. E eu como vendedor de meras assinaturas de revistas. Claro, algo bem mais barato, então existe uma possibilidade até maior de se alcançar êxito. E daí, eu tendo feito o curso, eu recebi a orientação de resistir à tentação de vender para os meus familiares. E eles explicaram por quê, né? As pessoas que estavam ali dando o curso explicaram que se eu vendesse para os meus familiares, eu estaria ficando muito motivado no início, porque teria um resultado rápido no início de vendas, de comissões. Porém, quando eu terminasse de vender para todos os parentes que eu podia, ou que quisessem comprar comigo para me ajudar, quando eu fosse cair a campo e visse a realidade do quanto é difícil se fazer venda de literatura, isso iria me desmotivar de um modo definitivo. Então eu resisti a esta tentação de vender para os meus familiares. Anos depois, eu ouvi uma frase muito interessante e que me fez lembrar dessa situação, porque eu creio que a maioria daqueles vendedores que fizeram aquele curso comigo não seguiram essa orientação. O meu amigo Gustavo, eu creio que seguiu, né? Mas a maioria dos outros não, porque não ficaram lá na empresa, ou pelo menos vendendo assinaturas de revista, por mais de 2 semanas, né? E o que foi que eu ouvi anos depois? Foi uma frase que disse o seguinte: existem 2 tipos de pessoas no mundo: pessoas que seguem orientações e pessoas que ignoram as orientações. E então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que procura seguir as orientações daqueles que são mais experientes, daqueles que estão dando bons conselhos. E então eu segui essa orientação e, dentre as várias formas de venda que eu poderia exercer, eu comecei pegando um prédio no centro da cidade do Rio de Janeiro e indo até o último andar do prédio, de elevador, é claro, para depois ir descendo andar por andar e batendo de porta em porta. Evidentemente que eu estou falando de um edifício comercial, não de um edifício residencial. Eu nem poderia fazer esse tipo de venda num edifício residencial. Então, eu me lembro que eu fui num edifício que fica no Largo de São Francisco. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe deste local. E eu fui até o último andar daquele prédio para bater de porta em porta e vender assinaturas de revista da Editora Abril. E eu estava torcendo para que a primeira porta que eu batesse ali fosse talvez um dentista ou um advogado e tivesse apenas uma pessoa na recepção ou 2, né? Porém, a primeira porta que se abriu, eu não sabia, era uma confecção. E era uma grande sala, né, de fora a fora, com máquinas de costura e mulheres, né, evidentemente sentadas ali atrás de cada uma daquelas máquinas de costura. E eu, então, quando me deparei com aquela cena, todas elas pararam de costurar e olharam para a porta. Então imaginem a vergonha que eu senti ali, né? E aí essa foi a minha primeira porta que eu bati e para vender assinaturas de revista.
Vou ter que ligar aqui o carro para ir mais um pouquinho à frente, porque a fila andou. Mas imaginem a vergonha que eu tive ali, né? Foi uma experiência inesquecível. Porém, foi até bom, porque aí mesmo gaguejando, eu tive que falar do que eu estava fazendo, e a pessoa que atendeu simplesmente falou alto. Ao invés dela permitir que eu falasse com cada uma daquelas costureiras, ela simplesmente perguntou: alguém aí está interessado em fazer assinatura de alguma revista? E ninguém respondeu nada, e então eu tive que ir embora. E fui para a próxima porta, e para a próxima porta, e aí eu fui descendo, andar por andar, andar por andar, e não vendi nada naquela minha primeira experiência. Eu peguei evidentemente o prédio indo primeiro até o último andar, para que eu descesse de escada. Eu poderia ter começado pelo primeiro andar e ir subindo, né, os andares, mas isso seria tolice, porque eu estaria me cansando, né, ao fazer isso. Então fui até o último andar de elevador, batendo de porta em porta e oferecendo assinatura de revista, e nada vendi. Porém, eu não desisti, porque eu estava lendo um livro que chegou às minhas mãos como herança dentre os livros que o meu pai possuía. E o livro é este aqui. Eu estou inclusive com essa capa, que é da segunda edição desse livro, e esse livro, eu vejo que nele há uma dedicatória que foi dado de presente para o meu pai, e aqui tem escrito: um presente para meu amigo Fernando Capriles Smith. E esse presente é de um certo Alvino Crivellari. Alvino Crivellari. A data 11 de fevereiro de 1975. Então aqui está, essa é a capa do livro, O Maior Vendedor do Mundo. Você já ouviu falar desse livro aqui? Não é um livro muito grosso, é um livro de fácil leitura, de modo que eu li esse livro em uma semana, ou até menos, talvez. E aqui está a dedicatória que eu acabei de mencionar, uma dedicatória desse Alvino Crivellari para meu pai Fernando Capriles Smith, e a data está aqui, 11 de fevereiro de 1975. E então, como meu pai foi um vendedor muito bem sucedido, e nessa época aqui, fevereiro de 75, eu tinha apenas 4 anos de idade, eu nasci em 1970, mais precisamente no dia 18 de junho, então eu considerei que provavelmente este livro tenha tido alguma boa influência na carreira de vendas do meu pai. E eu decidi ler esse livro. E me fez muito bem. Me fez muito bem. Inclusive, lembram que eu acabei de falar que há pessoas que seguem orientações e outras não seguem? Pois bem, esse livro aqui, contando uma história fictícia, que inclusive termina envolvendo essa história com um dos apóstolos de Cristo. Eu não posso falar mais do que isso para não dar spoiler aqui do livro, e eu nem imaginava que esse livro tivesse alguma coisa a ver com a nossa fé em Jesus. E é claro, é uma ficção este livro, tá? Eu quero também adiantar isso aqui, tá? Então não estou recomendando esse livro como alguma coisa teológica, não tem absolutamente nada a ver, tá? É um livro motivacional para vendas. Então, se você trabalha com vendas e quer ler um bom livro para motivar você, leia O Maior Vendedor do Mundo. Porém, leia se você for colocar em prática os princípios ensinados aqui. E eu coloquei em prática. E eu me lembro que descendo aquelas escadas daquele prédio, aquele prédio talvez tivesse 10 andares, não me lembro quantos andares, mas provavelmente uns 10 andares, e em cada andar dezenas de salas. Na medida que eu descia as escadas, eu descia repetindo uma frase: persistirei até alcançar êxito. Persistirei até alcançar êxito. Persistirei até alcançar êxito. Persistirei, persistirei, persistirei. E eu terminei o prédio e nada vendi. Então eu fui para casa naquele dia desolado, mas repetindo essa frase, que é um dos 10
princípios que este livro traz, princípios motivacionais, evidentemente. E então no dia seguinte eu pensei em fazer algo diferente. E para mudar o ambiente, ao invés de estar no centro do Rio de Janeiro, eu decidi ir para o centro de Niterói. E aí fui para o centro de Niterói, onde na época eu morava, inclusive, não no centro de Niterói, eu morava em Niterói, morava com minha mãe, inclusive no bairro de Charitas. Isso aí já dá assunto para uma outra história, né? O tempo que eu morei lá em Charitas tem pelo menos uma história interessante para contar. E aí eu decidi ir para uma rua do centro de Niterói, do centro da cidade de Niterói. Então quem conhece ali essa região do Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro fica de um lado da Baía de Guanabara e do outro lado Niterói. E evidentemente entre o Rio de Janeiro e Niterói a famosa ponte Rio-Niterói. Então naquele outro dia eu decidi tentar conseguir vender no centro de Niterói. Só que ao invés de pegar um prédio para mudar o ambiente, eu segui uma outra orientação que eu havia aprendido na aula de vendas da Editora Abril. Inclusive não era, na verdade, a própria Editora Abril que estava dando aquelas aulas. Aquelas aulas eram de uma representação da Editora Abril, um representante que era Toledo, até hoje eu lembro bem, o representante se chamava Toledo, né? E era um representante de vendas de assinaturas da Editora Abril. E então, quando eu fiz aquele pequeno curso, aquele curso intensivo, eu havia aprendido também que outra forma também de vender seria pegar uma rua inteira e fazer todo lado, uma rua comercial de preferência, não de residências, e pegar todo o lado par ou ímpar da rua, ir até o fim e depois retornar pelo outro lado, batendo de porta em porta e oferecendo a assinatura de revistas da Editora Abril. E assim então eu fiz. Eu escolhi uma rua aleatoriamente, uma rua com muito comércio, que me lembro ter sido a Rua Visconde do Uruguai. Então se você mora no Rio de Janeiro ou Niterói, talvez você saiba de que rua eu estou falando. Rua Visconde do Uruguai. E daí, esta rua, ela começa com muito comércio, mas chega um momento em que ela se torna uma rua residencial. Bom, eu comecei a rua, evidentemente, na parte onde tem os comércios, e eu fui de porta em porta, de loja em loja, de comércio em comércio, oferecendo assinaturas de revista. Eu me lembro que eu fui caminhando pelo lado direito, mas eu não lembro se o lado direito era o lado par ou o lado ímpar. Mas fui caminhando, né, no início da parte comercial da rua, fui caminhando, até que os comércios foram desaparecendo e ficando apenas residências. E então eu decidi atravessar para o outro lado para tentar vender do outro lado. Porém, começou a chover. E no que começou a chover, eu estava sem guarda-chuvas. E eu então decidi que eu iria embora para casa. E decidi mais ainda. Eu havia também decidido que esse negócio de vender assinatura de revistas não dava certo não. E que eu ia desistir daquilo e que no dia seguinte de novo eu ia pegar meus currículos e ia tentar procurar um emprego de escritório mesmo, como eu vinha trabalhando até então. E daí eu, voltando e tentando me proteger da chuva, colocando a minha pastinha em cima da cabeça, naquela pastinha tinha o folder com as capas das revistas e também alguns exemplares da revista Veja, da revista Exame, da revista Cláudia e etc., né? As revistas da Editora Abril. Coloquei a pastinha na cabeça e só que a chuva apertou muito, ela ficou muito forte. E então eu entrei, né, num local para me proteger da chuva. E no que eu entrei naquele local, que também era um comércio, bom, como eu tinha que passar o tempo e a chuva parecia que não ia parar tão cedo, eu decidi passar o tempo ali oferecendo assinatura de revistas. E não é que exatamente ali onde eu estava apenas para me proteger da chuva e oferecendo assinatura de revistas, apenas para passar o tempo
Não é que ali eu consegui fazer a venda de 3 revistas, 2 para uma só pessoa e uma revista para outra. E quando eu fiz o cálculo da comissão que eu iria receber, equivalia a mais de 15 dias de trabalho em escritório, de acordo com o último salário que eu recebia no local que antes eu trabalhava. Então eu percebi, puxa vida, mesmo que eu trabalhe, por exemplo, 4 dias e fique 3 dias inteiros sem nada a vender, vale a pena eu fazer a tentativa, porque no 4º dia o que eu vou vender equivale a mais do que metade de um mês inteiro trabalhando dentro de um escritório. Então foi isso que eu fiz. Bom, chegou a hora aqui da lavagem do carro e eu vou ter que dar uma pausa na gravação desse vídeo e vou ter que editar colocando o restante daqui a pouco. Pronto, agora sim, o carro já está lavado, estou aqui na estrada e justamente correndo um pouquinho para que o carro termine de secar, porque o lava-jato que eu me referi é aquele lava-jato automático, onde o carro não sai muito bem seco, né? Então estou pegando aqui a estrada e o vento está secando o carro aqui. E enquanto isso eu concluo esse vídeo só para enfatizar a importância da perseverança e de nós seguirmos as orientações de pessoas experientes, de pessoas que sabem do que estão falando. Então fica esta moral da história aqui para cada um de nós. Persista, persista, persista até você alcançar êxito. Continuei trabalhando como vendedor de assinaturas de revistas por pelo menos 3, talvez 4 anos, até que depois eu fui empregado de carteira assinada em ramo de vendas também, numa outra empresa, mas aí já é outra história. E eu espero que você tenha gostado desta história e que você não apenas a tenha ouvido por ouvir, mas que você tenha realmente tirado dela algum bom proveito. Porque eu não contei essa história apenas por contar, para passar o tempo, mas para compartilhar com você uma importantíssima lição de vida. Foi muito importante para mim o que eu passei e certamente não foi coincidência eu ter decidido ler o livro O Maior Vendedor do Mundo quando eu comecei no ramo de vendas e ter aplicado os princípios que este livro ele nos aconselha, né? O autor do livro nos aconselha. Então eu espero que você também, ao longo da sua vida, procure seguir orientações e lembrar-se de que se você não desistir, fazendo o que é certo, dando o melhor de si, com certeza, se você persistir, você também terá êxito. Então, não desista, persista, persista até alcançar êxito.